Prezados acadêmicos, meu nome é Wellington, eu sou professor da disciplina Filosofia e Ética, sou formado em Filosofia e Letras, tenho mestrado em Ciências Humanas. E a proposta da nossa disciplina é nós fazermos um percurso histórico ao longo da história da filosofia e da ética. Para isso, é necessário que vocês façam as leituras propostas, que elas servirão de base para as atividades que estão postadas nesse primeiro bloco. Comecemos, pois, a falar sobre o mito. O mito. O que é o mito? O mito é uma narrativa. É uma narrativa. Uma narrativa que busca explicar a origem das coisas. O mito se difere da fábula, né? Que a fábula tem ensinamento moral. O mito não tem ensinamento moral, e sim ele busca explicar a origem através dos deuses. Para isso nós vamos ter Zeus como o deus do trovão, né? Do raio. Nós vamos ter Poseidon como o deus das águas. E ao longo da mitologia grega nós vamos ter diversos deuses que explicam os fenômenos da natureza que existem. Bem, num determinado momento nós vamos ter uma passagem do mito para o logos. Logos é a palavra grega que busca significar razão, conhecimento. Conforme vocês viram ou irão ver na apostila, nesse momento aqui nós vamos ter um mito explicando essa passagem, que é o mito de Prometeu. Prometeu é um titã que rouba o fogo dos deuses e dá para os humanos. Porém, ele é punido por ter feito isso. O que acontece? Prometeu ele é acorrentado a um precipício, né? E durante o dia, um abutre vem, come o seu fígado, e durante a noite esse fígado regenera. Mas, na verdade, isso é uma simbologia para dizer que quando Prometeu roubou esse fogo dos deuses, ele roubou foi o conhecimento e passou para os humanos. Então eles começam a questionar essa forma de explicar a origem das coisas, a origem da natureza. A partir daí, através do Logos, o homem vai ser capaz de explicar a origem da natureza. Com isso, nós vamos ter os primeiros filósofos, que são os pré-socráticos, ou filósofos naturalistas, que irão buscar na natureza o princípio de todas as coisas, a physis, que nada mais é do pontapé inicial do qual todas as coisas foram criadas. Uns irão trabalhar que foi a água, outros dirão que foi o fogo, outros dirão que foi a terra, e outros dirão que foi o átomo, a menor partícula, indivisível. Com base na observação. Os filósofos naturalistas, eles observam os fenômenos e buscam a sua origem. Por que um afirma que é a água? A água porque todo ser vivente é composto por água. E ao retirar essa água, esse ser morre, deixa de existir. Outro vai dizer que é o fogo, porque todo ser vivente ele possui calor. E ao retirar o calor do corpo ou das coisas, elas também fenecem. Num determinado momento, outro vai dizer que é a terra, porque é a terra que dá origem a todos os frutos, e o homem morre e vai para a terra, e volta a ser terra. Porém, um chega e diz que é o átomo, que é a menor partícula que existe, indivisível. Ela seria a origem de tudo. Hoje, com a física quântica, isso já não é mais permitido dizer, que o próprio átomo ele é um ser divisível, né? A partícula se divide em várias partes. Saindo dos filósofos naturalistas, nós vamos ter uma virada no pensamento, no qual Sócrates, o filósofo, ele vai questionar e se compreender o macrocosmo, né? No primeiro momento, o homem está preocupado a compreender o macrocosmo. Então ele busca a origem da Terra, do mundo. No segundo momento, com Sócrates, ele vai buscar compreender o microcosmo. E quem é esse microcosmo? O homem. O homem. Sócrates vai entender que se ao compreender o homem, você pode compreender o universo, pode compreender a Terra, a origem das coisas.
Partindo disso aqui, nós vamos ter a frase de Sócrates: conhece a ti mesmo. E a partir do conhecimento do homem, ele conhece a natureza. Após Sócrates, nós vamos ter outro filósofo que irá trabalhar de outra forma, que se chama Platão. Platão, ele vai criar o dualismo, né? O dualismo é aquela ideia que existe um mundo perfeito e um mundo imperfeito. O mundo perfeito onde as coisas são eternas e o mundo imperfeito que é uma cópia do mundo perfeito. Então nós vamos ter aqui o mito da caverna, que retrata muito bem isso, de Platão. E ao mesmo tempo, Platão vai questionar os sofistas, né? Alguns filósofos que transitam entre esses dois mundos. Parmênides vai dizer que o ser é e não pode não ser muito ao mesmo tempo. É um filósofo do imutável. Heráclito vai dizer que do devir, né? O mundo, ele muda. Heráclito tem uma frase que nós conhecemos, já ouvimos falar, que é: você não se banha duas vezes no mesmo rio. Ao entrar novamente, você é uma outra pessoa e o rio também, pois a água já passou. Então Platão, ele tenta fazer uma síntese entre esses dois pensamentos, do imutável e do devir, do mutável, que é o mundo perfeito, que é o mundo imutável, e o devir, que é o mundo imperfeito. Com isso, Platão terá várias teorias sobre a questão da república, né, da ética, da política. E após Platão, nós vamos ter Aristóteles. Aristóteles, para quem não o conhece, ele é um dos maiores filósofos já existentes. Ele teve vários tratados na área de botânica, na área de ética, na área de gramática. E ele foi o tutor de Alexandre Magno, o maior imperador que já o planeta conheceu. Aristóteles, ele vai buscar o primeiro motor imóvel. Primeiro motor imóvel. Aquilo que deu movimento a todas as coisas e não é movido por ninguém. E a partir daí ele vai construir toda a sua teoria sobre a construção do mundo, sobre a origem do mundo, né? Então esses três grandes filósofos são os que marcaram esse período da Grécia Antiga. Mas o que é filosofia? É a grande pergunta. O que é filosofia? A filosofia não é religião, não é dogma. A filosofia é um conhecimento ordenado, né? Sistematizado, crítico da realidade. O filósofo é crítico por natureza. O filósofo é aquele que questiona o que é óbvio. O filósofo é aquela criança que está aprendendo o que é as coisas e pergunta o tempo todo o que é isso, o que é aquilo. Diferentemente da ciência. A ciência pergunta como é. O filósofo pergunta o que é. Para o filósofo, não é interessante que dia é hoje, mas o que é o tempo. Que é uma pergunta muito mais profunda do que é que dia é hoje, né? Para ele não importa se hoje é sexta, sábado, domingo, ele quer saber o que é o tempo. O que é das coisas. Então o filósofo é aquele que busca a essência das coisas. O filósofo vai buscar a essência das coisas. O que faz
o ser aquilo que é. Compreendem a diferença? De você perguntar que dia hoje, que é o tempo? Então o filósofo vai estar preocupado com a essência, e vai ter um pensamento crítico sobre a própria realidade. O filósofo vai buscar, de forma crítica, compreender. Para isso ele tem uma atitude de distanciamento. Ele vai se distanciar para poder entender aquela realidade, poder compreender. E que se espera de quem faz um curso de filosofia, né? Nesse primeiro período, nós vamos ter um período da filosofia, período chamado clássico, né? Clássico, em que nós vamos ter, como eu disse no início, um período cosmogônico, preocupado na origem do mundo. Depois nós vamos ter um período antropológico, né? Antropológico. E já no finalzinho nós vamos ter um período helenista. Que vencerá isso? Esse período helenista já se começa uma cristianização da filosofia, do pensamento filosófico. Nesse período aqui, com os padres da igreja, nós vamos ter um período que vai ter a patrística. Ao descobrir a filosofia, esses padres começam a cristianizá-la. E a filosofia se torna serva. A filosofia se torna o quê? Serva da teologia. Então, nesse período, a filosofia ela vai ser serva da teologia, e muito mais do que isso, a filosofia vai racionalizar as verdades da fé. Ela vai racionalizar as verdades da fé. Então, já que quando a gente está terminando esse período clássico, nós começamos a entrar na Idade Média, né? Na filosofia medieval. Vai ser nesse período helenista em que a filosofia começa a se tornar serva da teologia. O que nós veremos na próxima aula, né? De antemão, eu quero dizer para vocês que o importante é ler os textos, tentar entendê-los e falar com suas palavras aquilo que entendeu. Nas atividades, cumprirem os prazos propostos, porque não vai haver nada de diferente daquilo que está ali. As provas serão em cima do que está postado. Compreendem? Quero dar boas-vindas a vocês. Espero que nas próximas videoaulas nós possamos compreender um pouco mais do que é filosofia e ética, né? Muito obrigado pela atenção.